Já faz alguns meses que eu fiz um vídeo de bate-papo falando sobre a polêmica dos spoilers nos episódios das séries Tokusatsu, principalmente nas séries antigas. Inclusive, eu vou estar deixando nos cards aqui em cima, por caso de vocês não terem visto. Mas enfim, nessa última semana, a Tokunet foi pega de surpresa com uma notícia de que Black Kamen Rider teria sua exibição da TV cancelada e ainda substituída por Jaspion nos domingos da Band. Pois muito bem, essa informação foi concretizada. Jaspion voltou a ser exibido para alegria de uns e tristeza de outros. Retomou as atividades nesse último domingo, no dia 6, no tradicional horário das 11h50. Porém, a Tokunet acabou sendo dividida em duas, com uma polêmica até então nunca vista. E nesse vídeo eu quero dar minha opinião sobre o que eu acho desse assunto e no que isso pode acabar influenciando na exibição de Tokusatsu na TV brasileira a partir daqui. Então já vai deixando o teu like para fortalecer os trampos aqui no canal, compartilha o vídeo nas tuas redes sociais e te inscreve para receber essas e outras novidades aqui na Keiô. Temos vídeos toda semana, sempre trazendo alguma curiosidade ou notícia, sempre para encher a nossa Tokunet de heroísmo. Agora, sem mais enrolação, bora pro bate-papo de hoje. Tokuvídeos Keiô. Tá procurando séries Tokusatsu em alta qualidade para assistir online, sem ter que se preocupar com pirataria? Pois saibam que a Tokuflix está disponibilizando os maiores clássicos da cena japonesa e também as novidades, todas com a mais alta qualidade de um DVD original. E o melhor, é totalmente gratuito. Dá para assistir online no desktop, notebook, tablet, celular, com apenas um único clique. E tem também um aplicativo que tu baixa de graça para tua plataforma mobile. E além das séries Tokusatsu, a Tokuflix ainda disponibiliza animes e doramas para serem assistidos sempre que quiser. Então não perde teu tempo, o link para acessar esses benefícios vão estar aqui na descrição. Nesse último sábado, dia 5, eu soltei um vídeo noticiando a saída de Black Kamen Rider da grade de programação da Band, anunciado pela Sato Company nas redes sociais. Caso vocês não tenham visto esse também, eu vou deixar aqui nos cards para vocês terem uma breve ideia da situação. Mas resumindo toda a história, até mesmo para eu poder colocar minha opinião em cima disso, a situação aconteceu da seguinte forma. Na última quinta-feira, dia 3, a Sato Company soltou uma nota nas suas redes sociais informando que Black Kamen Rider seria cancelado da programação da TV Bandeirantes, o que deixou muitos fãs totalmente surpresos com a notícia. Nesse mesmo dia, Elcio Sodré postou um stories nas suas redes sociais com alguns provérbios do filósofo grego Confúcio, o que deixou os fãs ainda mais em dúvida em relação a toda essa situação. Pois bem, chegando sexta-feira, a Sato retorna em suas redes sociais publicando uma outra nota informando o real motivo do cancelamento dessa série na televisão Bandeirantes, o que deixou muitos fãs divididos em relação a tudo isso. Primeiro, que a Sato Company nunca chegou a citar nenhum tipo de nome, porém, ele citou apenas os motivos pelas quais está havendo uma certa briga judicial. Então, ou seja, a Sato estava informando que estava tendo uma briga judicial que estava impedindo que Black Kamen Rider continuasse sendo exibido na televisão brasileira. E logo no Instagram, o Elcio soltou uma outra nota, soltou um outro post informando por que ele estava cobrando os direitos de voz relacionados aos episódios da série. Lembrando que em agosto, ele chegou a dublar apenas o episódio 51, que era o episódio que estava faltando. Então, para ele poder se justificar mais ainda em relação a todos os ataques que ele estava sofrendo, no último sábado, dia 5, ele chegou a postar um vídeo de 30 minutos informando o real motivo dele ter feito essas cobranças, de toda a comunicação que ele tentou fazer com a Sato Company, só que acabou não acontecendo por algum motivo empresarial, até porque o contato estava sendo feito com a própria Sato Company. E ontem, domingo, dia 6, o Boni do canal da Resistência Tokusatsu fez uma live no horário das 19 com o próprio Elcio Sodré comentando toda a situação com mais clareza, principalmente por os que estavam criticando ele severamente nas redes sociais. E mesmo assim tem algumas pessoas que ainda insistem em colocar rótulos ruins no cara, achando que ele é mercenário e que ele não deveria estar fazendo esse tipo de coisa porque ele estava, entre aspas, estragando a infância de muitos naquele momento. Para que eu possa entrar melhor nesse assunto, eu acho válido explicar primeiro o significado de mercenário,
principalmente para os que estão replicando um título, sem nem ao menos já se ter uma ideia do que se trata. Algumas definições que eu peguei aqui na internet apenas para nível de informação a respeito de mercenário: que trabalha ou serve por um preço ou soldo ajustado, que age ou trabalha apenas por interesse financeiro, por dinheiro ou algo que represente vantagens materiais, interesseiro, venal. Tem uma outra explicação também no Dício, que é um dicionário português virtual, que diz o seguinte: que age ou trabalha somente por dinheiro ou pelas vantagens que lhe são oferecidas, interesseiro. Da parte militar, que realiza um trabalho a partir de um valor ou salário ajustado, disse do soldado. Bom, aqui a gente já tem uma noção de que tudo isso que eu acabei de ler não tem nada a ver com Elcio, né? Até porque a gente está lidando com uma pessoa que é dublador, é um cara que trabalha exatamente que nem a gente e que ganha um determinado valor por aquela dublagem que ele está fazendo. Então vale considerar que, além de um dublador, o cara também é um ator, né? Ele também tem os direitos de imagem, os direitos de voz relacionados àquela obra que ele fez exatamente há cerca de 30 anos. Inclusive, na própria live que ele fez da Resistência Tokusatsu, foi deixado bem claro que os direitos de voz na época em que a série estava sendo dublada, ou seja, no ano de 1991, não tinha essa preocupação toda com esse lance de direitos de voz, de leis trabalhistas e assim vai indo, relacionados aos dubladores. Em relação a outros tipos de profissão, era outros 500, mas a gente está falando aqui da parte de dublagem, só para deixar bem claro essa situação. O que acontece, pessoal? Muita gente provavelmente não está ciente a respeito disso, muito menos os que nasceram recentemente, sei lá, há cerca de 10, 20 anos atrás. Mas no início da década de 90, o lance da dublagem era apenas considerado uma coisa underground, ou seja, o pessoal só estava interessado em ver aquela série apenas com a versão totalmente traduzida para o português. Ou a pessoa assistia legendado através de uma fita cassete, ou simplesmente esperava sair na televisão com a voz do respectivo dublador que estava fazendo aquele trabalho ali. Só que de toda maneira, por trás das cortinas, por trás dos bastidores, não tinha essa situação toda de querer cobrar direitos autorais, direitos de voz, porque pelo menos ao meu entendimento, é uma coisa um tanto quanto desnecessária ou até mesmo não preciso. Mas aí vocês vão pegar e me perguntar: mas por que esse tipo de coisa não foi cobrado anteriormente lá nos anos 90? Sendo que a parte das leis trabalhistas já existiam há bastante tempo, há mais tempo, mais especificamente lá pelos anos 80, 70, se eu não me engano. É porque a resposta é simples, pessoal. A situação da dublagem é uma coisa um tanto complexa, vamos dizer assim. Como assim complexa? A situação da dublagem, o trabalho de um dublador na realidade, ele pelo menos na época, no início dos anos 90, ele não era tão considerado como grande, não é considerado uma coisa com total grandeza como está sendo atualmente. Por exemplo, nos anos 90, no início da década de 90 mais especificamente, a gente não tinha nem a noção de quem eram esses dubladores, o que eles faziam, que tipo de trabalho eles já chegaram a fazer, ou seja, a gente era criança naquele tempo. A gente só foi tendo conhecimento dessa parte de dublagem, a gente tem essa notoriedade a respeito do trabalho desses caras somente a partir de revistas mais renomadas de super-heróis, como Herói, Heróis do Futuro, Heróis da TV, por exemplo. Então, o que acontece? Esse tipo de lei trabalhista que está sendo cobrado pelo Elcio, eu acho até válido ele cobrar, até porque são coisas que na época esse tipo de coisa nunca se ouviu falar na vida. Uma coisa que eu particularmente já acho totalmente natural, né? Até porque a gente está vivendo num país onde profissões 10 vezes maiores, de grande porte, eles têm total direito de ter uma certa notoriedade, claro, passar por determinadas cobranças referentes aos seus próprios direitos. Então, vamos dizer assim, que profissões consideradas 10 vezes mais faladas do que a dublagem, elas têm total direito de receber seus direitos em relação a isso. Mas enfim, logo no final da live, Sodré pediu encarecidamente para que ninguém tocasse novamente nesse assunto, pois assim como muitos, ele vai ficar aguardando por novidades e uma nova posição da Sato referente a esses direitos de voz. Então o que acontece, galera? Referente à Sato Company, eu devo dizer pra vocês, galera, a Sato, pelo menos na minha parte, tem gente que fala que a Sato não foi profissional, referente ao prestar das informações, tanto pro Elcio Sodré quanto pro público em si. Eu já acho exatamente um lado um pouquinho diferente. O que acontece?
Quando a Sato soltou aquela nota do cancelamento do Kamen Rider Black, muita gente ficou extremamente surpresa, ficou até em dúvidas, se perguntando por que aquilo ali estava acontecendo, sabe? Por que isso aconteceu justamente agora, sabe? Justamente agora, depois da primeira semana, agora que já estava começando uma semana nova, uma semana em que a galera tava afim mesmo, já tava no hype de querer assistir o restante dos episódios. Só pra vocês terem uma ideia, teve uma galera que já tá aqui no meio de toda essa parafernália que já tava começando a brotar, vamos dizer assim. Teve uma galera que já estava criando teorias da conspiração, dizendo que a série havia sido cancelada, porque ou por causa do tema de abertura que não tinha sido combinado com o cantor Ricardo Cruz, ou teve gente que simplesmente não estava curtindo, que a audiência estava baixa, que o pessoal não estava gostando e assim vai indo. E isso simplesmente trouxe bastante pedrada para a Sato Company, pedradas pro lado da Band, coisa que a própria Band não tem nada que ver, até porque eles estavam fazendo o trabalho deles, que era exibir a série, ponto final. Então, em parte, a Band ela tá totalmente salva dessa situação. Agora, em relação a Sato, bem, eu na minha opinião, o ideal seria a Sato ela ter colocado pelo menos uma mínima de justificativa naquele dia que eles soltaram a primeira nota. Porque quando eles soltaram a segunda nota, todo mundo já sabia da situação. Até porque o próprio Elcio Sodré, ele tinha publicado nas redes sociais dele que ele estava tendo uma briga judicial com a Sato referente aos direitos de voz. Então o que acontece, galera? A gente está vivendo assim numa época em que a comunicação ela está sendo um tanto quanto escassa para muitos. Claro, não estou dizendo que a Sato Company tem culpa no cartório em relação a isso. A Sato ela é uma empresa que já existe há cerca de 30 anos, exatamente como o próprio trabalho do Elcio Sodré. Então a gente já imagina o tamanho da maturidade para cada um dos dois lados, né? Agora, uma coisa que me deixou totalmente incomodado em relação a isso é ver o pessoal ter que ficar se dividindo entre dois cantos, entre dois lados e criar uma espécie de guerra civil no meio de tudo isso. Só para vocês terem uma ideia da situação, na live, que eu tava acompanhando do pessoal da Resistência Tokusatsu ontem domingo, teve uma galera que tava criticando o Elcio e teve uma galera que tava criticando a Sato, dando razão pra um, dando razão pra outro. Cara, uma coisa que eu quero que vocês entendam é o seguinte. Primeiro, a Sato Company é uma empresa. O Elcio, ele é um funcionário, ele é um trabalhador, ele é um cara que sabe perfeitamente das próprias responsabilidades. Ponto. A partir do momento que alguém começar a se entrosar, tentando bancar o herói, vamos dizer assim, se entrosar em um assunto que não tem nada a ver com a própria pessoa que é considerado como empresarial, simplesmente essa pessoa vai estar tomando as rédeas de uma maneira invasiva. Eu, por exemplo, quando eu fiquei sabendo dessas notícias, eu vou ser bem sincero com vocês, eu já pensei já de primeira em soltar um vídeo de opiniões, mas eu tive que voltar atrás, porque eu realmente não estava sabendo de 100% da situação. Até o momento que eu estava vendo o vídeo do Elcio e a live da Resistência, aí me caiu a ficha, me veio mais informação para eu poder estar fazendo esse vídeo hoje para vocês. Então o que a gente conclui disso, galera? Não é legal a gente poder tirar conclusões precipitadas sem antes a gente poder ouvir os dois lados. Claro que a gente começou a entender ambos os lados só a partir do momento que os dois começaram a saltar suas respectivas notas referente a esse ocorrido. Só que, só por causa de uma nota, uma postagem que foi feita em rede social, que a gente vai ficar pegando essa informação pra gente e ficar prejulgando os outros sem nem ao menos conhecer os demais lados da moeda. Isso eu já considero totalmente desnecessário. Agora, pelo menos pra mim, eu espero que a Sato consiga resolver perfeitamente essa informação com o Elcio. Até no meio da live, o próprio Elcio disse claramente que espera que a Sato tome uma devida posição em relação a tudo isso. Eu também espero isso. E eu espero que vocês, como fãs reais da franquia de Kamen Rider Black de Tokusatsu, entendam perfeitamente os lados de cada um deles e fiquem na expectativa de que esse tipo de coisa uma hora vai ser água passada e que Black Kamen Rider volte novamente a ser exibido na televisão. Pode ser que seja um pouquinho depois de Jiraiya? Pode ser. Pode ser um pouquinho depois de Changeman? Pode ser também. Pode ser lá pra frente daqui a mais uns 5 meses, depois da exibição de Jaspion. Talvez, vai depender exatamente da decisão da Sato Company, vai depender do acordo que os caras forem fazer novamente, porque pelo que o próprio Sodré comunicou, ele tentou fazer um contato positivo com a Sato, e por alguma razão a Sato não conseguiu corresponder corretamente ao Elcio. Só que por outro lado,
a gente vê na última nota que a própria Sato estava soltando em relação a essa treta toda, que o Elcio tentou fazer correspondência com a Sato, só que não um tom muito amigável, não um tom muito profissionalista, o que a gente já enxerga por uma determinada, como é que eu vou explicar pra vocês? A gente enxerga uma determinada confusão, uma certa contraditória no meio disso daí tudo. Mas como eu falei, galera, a gente não é ninguém pra ficar julgando os outros, só basta a gente esperar pra ver no que vai sair no meio disso tudo, não é verdade? Até o momento da gravação desse vídeo, a Sato Company não soltou mais nenhuma nova nota informando qual vai ser o destino das séries japas na TV a partir dessa próxima semana. Vamos esperar e torcer para que algum milagre aconteça pelo menos, né? Até lá, a gente se conforta com as demais séries que já estão disponíveis em alta qualidade no site da Tokuflix. Inclusive o link para ter acesso a todas essas obras vai estar aqui embaixo na descrição desse vídeo. E por hoje é isso, pessoas. Deixa aqui as tuas opiniões sobre o assunto de hoje, curte e compartilha esse e os demais vídeos que estão disponíveis aqui no canal e não deixem também de se inscrever para aumentar o engajamento. Agora que eu também está disponível no Twitter, então para ver essas e outras curiosidades sobre Tokusatsu, o link do perfil está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Não se esqueçam também de acessar o site da Tokuflix e baixar o aplicativo e acompanhar o maior acervo de Tokusatsu online do Brasil. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, falou, valeu!